A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 1, que a palavra fala assim. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes, porque muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, saiu de joelho diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido e, quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Irmãos, em algumas Bíblias está falando na Decápole. Decápole são 10 cidades, tá? Essa Bíblia minha ela é mais traduzida. Eu quis ler o capítulo todo, irmãos, porque Deus tem propósito com toda essa palavra no dia de hoje para a sua vida. Quando nós falamos aqui ele fala em multidão, né? Quando nós falamos em legiões ou multidões, faz um cálculo assim de mais ou menos uma legião de demônios, são 6.000 demônios. Então tinham 6.000 demônios dominando este homem. Tinham 6.000 demônios escravizando este homem. E o que nós podemos perceber na palavra que Deus nos ensina é a insistência que os demônios têm. Quando eles pegam alguém, quando eles pegam uma causa, quando eles querem destruir alguém, quando eles querem dominar alguém, a vida de alguém, eles são extremamente insistentes. Então eles vieram para matar, roubar e destruir. Vieram para roubar a sua paz, roubar a sua felicidade, roubar os seus bens, roubar o seu casamento, roubar teus filhos. Vieram para matar a sua esperança, matar a sua saúde, matar tudo aquilo que é importante para a sua vida e muitas vezes usando pessoas para matar umas às outras. E ele vem para destruir tudo, destruir teu lar, destruir a tua empresa, destruir a tua vida, destruir tudo aquilo que você acredita, destruir a tua fé. Enfim, eles vieram para devastar. Quando nós entendemos que eles são persistentes e eles não largam o osso de jeito nenhum, nós não podemos, irmãos, sendo igreja de Cristo, sermos pessoas vulneráveis, sermos pessoas assim: ai, Deus não fez em tal prazo, então eu vou desistir. Ai, Deus não está olhando para mim, eu vou desistir. Os adeptos de Satanás são motivados ao sentimento de inveja e de vingança. Observa uma pessoa que não está na presença de Deus e que vive nas trevas, que quando ela quer se vingar de alguém, vê se ela desiste da vingança dela. Ela faz de tudo para conseguir o objetivo dela.
Não tem nada, não tem argumento que você chegue para ela e fale, olha, desiste, não vale a pena, não compensa. Ela quer destruir a vida do outro. Ela tem aquele sentimento que motiva ela de uma forma sobrenatural. Quem é que dá esse sentimento a ela? São os demônios. Então eles são extremamente, sabe, persistentes. Uma vez que eles são persistentes, nós temos que ser persistentes na presença de Deus, na oração e no jejum. Porque através da oração, do jejum, das nossas atitudes, que Deus fala na palavra que castas de demônio só saem com muita oração e jejum. Eu preguei a palavra para vocês outro dia falando sobre isso, que foram libertar a menina que estava endemoniada e não conseguiram. E o pai pediu que Jesus fosse lá e fizesse o que os outros não tinham conseguido fazer. E Jesus tinha falado, só se consegue trazer a libertação se você tiver em oração, com muita oração e com muito jejum. A oração é como se fosse um baú de ouro, irmãos. E você estivesse cavando, 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 e todos os dias você colocasse uma pepita de ouro dentro desse baú. E você vai acumulando. Quanto mais você tem, mais forte você se torna. Quanto mais pepita de ouro você tem dentro de um baú, mais rico você se torna. No plano espiritual, nós nos tornamos ricos através das orações que nós fazemos e do jejum. Precisa haver sacrifício. Você quer mudança, você quer que Satanás saia da sua história, você quer que Satanás, sabe, não toque em nada do que é teu, mas você não jejua o suficiente, você não ora o suficiente. Tem que policiar os seus sentimentos, porque isso envolve muito. Às vezes você fala assim pra mim, mas dela, eu não vou na casa de ninguém, eu não fofoco, eu vou na igreja, né? Que todo mundo acha que ter comunhão com Deus é 2 horas de igreja por semana, isso não é comunhão com Deus. Sabe, isso daí é uma rotina que você criou de ir na igreja 2 horas, ficar 2 horas lá num dia de domingo ou numa quarta-feira, não sei que dia que tem culto na sua igreja. Isso não é ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é outra coisa, é outra história. Aí você chega para mim e dá todas essas argumentações, né? Que você faz tudo isso. Mas às vezes você tem um sentimento aí dentro do teu coração que tudo isso que você faz não tem validade nenhuma para Deus, porque você carrega um sentimento que não condiz com o sentimento dele. Às vezes você tem uma mágoa aí camuflada de alguém que te fez mal há muitos anos atrás e você ainda não se curou disso. E aí você acha que todo comportamento religioso que você tem faz com que você esteja na presença de Deus. Na verdade, você não está. Você está só camuflando uma santidade aí que você não está carregando. Porque as pessoas acham que santidade é não usar batom, não pintar a raiz do cabelo, deixar o cabelo crescer, ficar batendo lá para baixo da cintura, arrastar no chão, usar saia longa, né? A santidade para muitos é isso, não pode usar esmalte. Agora tá na moda que se usar esmalte tem que ser clarinho, não pode ser de cor, né? Agora surgiu a moda do nude, aí elas estão agora dando a justificativa do nude. Então batom agora pode, mas tem que ser nude. Entendeu? Aquelas hipocrisia que eu não suporto isso. Eu não aguento isso. Isso não é santificação. Isso é religiosidade. Isso é orgulho e soberba. Porque se acha melhor do que os outros porque não usa essas coisas. Se usasse, ficava mais bonito, né? Porque tem umas que ficam igual uma bruxinha porque não se cuida, não tem vaidade nenhuma. E muitos homens também são assim. São cheios dos pudores. E isso não é santificação. Santificação é outra coisa. Então não adianta a pessoa andar com tudo isso, a pessoa falar que está indo na igreja 2 horas na semana, falar que tem intimidade com Deus, porque não tem, porque você tem algo camuflado e algum sentimento que está desagradando o Senhor, que dá uma legalidade terrível na sua vida. E isso te afasta de Deus. Então a gente precisa ter, sabe, sabedoria da palavra e começar a viver o verdadeiro evangelho. Deixar essas hipocrisias de lado. Para que Deus possa trabalhar na nossa história e que os demônios não venham nos dominar. Mas às vezes o demônio ele não consegue entrar em nós, mas ele consegue entrar em alguém que está do nosso lado. E ele começa a fazer da nossa vida um inferno através da vida dessa pessoa. Quando eles entram em alguém, a força deles é excomunal. Aqui mostra na palavra que todas as correntes de ferro que colocavam neste homem, ele quebrava. Irmãos, era ferro. Não é alumínio. Que alumínio você vai batendo, 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 ele até enverga, mas ferro é complicado. Você quebrar ele assim no braço, na mão, arrebentar, tem que ter uma força sobrenatural. E ele tinha essa força, ninguém segurava ele. Ninguém segurava ele. Aqui fala outro ponto que Deus pediu que eu entrasse. O que esse demônio, quando esse rapaz estava dominado pelos demônios, aonde que ele ia? Ele ia para o monte e ele ia para o cemitério. Irmãos, monte não pode ir de qualquer jeito.
monte para orar, a gente só vai com a autorização de Deus. Você tem que estar acompanhado espiritualmente com alguém forte do teu lado. Não é bom você ir sozinho. E quando você vai no monte, você tem que estar em santificação, porque o negócio é complicado. Eles se manifestam e se materializam lá no monte. Eu falo porque eu já vi. Várias vezes que eu fui no monte, eu tive essa experiência sobrenatural de ver e ver guerra entre anjos. De um demônio queria me avançar e avançar numa irmã que estava orando junto comigo e ter um anjo de cada lado segurando. Então, a gente precisa entender que não dá para brincar com o plano espiritual. Não é feito de qualquer jeito. Então, nós precisamos ter sabedoria e vivermos de acordo com a vontade de Deus, sem brincar com aquilo que nós não dominamos, com aquilo que nós não conhecemos. Aí Jesus chega. Quando Jesus se aproxima, ele já sabia que era Jesus. O que a palavra ensina aqui? Que vocês morrem de medo dos demônios, né? Nós não podemos brincar com a força deles e nem com a capacidade que eles têm. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é poderoso. Porque na hora que Jesus chega aqui, ele vem correndo suplicar a Jesus. Ninguém bate de frente com o homem de branco que é Jesus Cristo. Na hora que Jesus chega ali, ele se curva e ele pede misericórdia para Deus. Ele fala assim, não me tire da região. Não me tire daqui, que eles queriam ficar ali, eles tinham algum propósito de destruição naquele lugar. Quando Jesus vê aquela manada de porcos, tinham 2.000 porcos ali, eles pedem para entrar nos porcos. No sentido de fugir, de ficar em algum lugar, né? Porque o porco ficava ali comendo, eles queriam ficar ali. É a hora que esses porcos enlouquecem e caem dentro do lago e morrem afogados. Então, eles não tinham um corpo para habitar mais. Jesus tirou, eliminou. Saíram do homem e foi pro porquinho. Agora não tinha mais o animalzinho para eles poderem, dominar ali e ficar na região. Porque eles fazem muito isso. Eu já vivi isso inúmeras vezes. Dos demônios não poderem tocar em mim porque Deus não deixa, mas tocar nos meus bichinhos. Já perdi vários cachorrinhos por causa do plano espiritual. Gatinhos também. Então eles fazem muito isso. Aí morreram todos os porquinhos afogados, mas eles não ficaram ali na região. Foi uma forma que Jesus arrumou ali de expulsar esses demônios e mandarem eles de volta para o inferno. Porque eles queriam ficar dominando a região. E nisso, o homem volta à sua normalidade, ele começa a ser um homem sã de novo, as pessoas começam a ver ele bem vestido. Ele fica tão alucinado com o que Jesus fez, a libertação que Jesus deu para ele, porque imagina, ele ficava ali sem roupa. Olha o papel ridículo que esse homem fazia, que os demônios faziam ele passar. E ele queria ir embora, talvez pela vergonha do que ele era ali, né? Do que ele viveu ali. Ele queria acompanhar Jesus, queria estar perto de Jesus, talvez se sentindo mais protegido junto com Jesus. Mas aí o que acontece? Jesus manda ele ficar no local onde houve a libertação, para que todo mundo soubesse o que Deus tinha feito na vida dele. E as pessoas passam a comentar o caso e ele começa a ver que ele tinha um testemunho e que as pessoas estavam começando a ver ele de uma forma diferente. Porque quantas vezes você está numa situação difícil, dominado por Satanás, Satanás vem, destrói a sua vida, faz um monte de coisa errada na sua história, e você muitas vezes quer fugir do cenário que você está, porque você não quer ser condenado por aquilo que você viveu lá atrás. Mas Deus sempre nos dá um testemunho novo. E através do seu testemunho, da sua libertação, da sua mudança, da sua metanoia, as pessoas passam a respeitar você. Porque houve uma libertação, houve uma mudança. Somos novas criaturas em Cristo. Agora Deus manda dizer para você que os demônios que estão segurando aquilo que é teu, que estão dominando a tua vida, que não querem que você avance, essa legião de demônios, tá aí, são 6.000 demônios, dominando seus documentos, dominando a sua saúde, dominando a sua família, dominando seu filho, dominando a sua vida sentimental, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, a sua vida escolar, a sua vida financeira. Deus manda dizer para você, eu tenho poder para libertar, é uma ordem, é uma palavra, e Deus está entrando hoje para que Deus possa cumprir promessas grandes na sua vida. Essa casta de demônio vai ter que sair. E você vai permanecer em jejum e em oração para que isso se concretize na sua história. Para que os milagres de Deus, coisas grandes que Deus tem para fazer, cheguem na sua história. Para que ele venha concluir, porque eles não vão segurar mais aquilo que é teu.
não vão atrapalhar o encontro que Deus tem com a pessoa amada, com a pessoa certa na tua vida, não vai segurar mais o encontro que Deus tem com a libertação do teu esposo, da tua esposa, para que venha para sua história de novo, não vai segurar a documentação da sua casa, não vai segurar a mudança que você tem que fazer, não vai segurar o documento do teu carro, o documento da herança que você tem direito de receber, sabe, do seu INSS, não segurará mais nada do que é teu. Porque Jesus está chegando hoje para tirar essa legião de demônios da sua vida profissional, da sua vida familiar, da sua parentela. Deus manda dizer para você, toma posse dessa palavra. Hoje Deus está chegando para tirar essa casta de demônio que está atrapalhando a sua história. Usando pessoas para te tormentar, usando pessoas para te acusar, usando pessoas para abrir processo contra você, te trazendo dores, te trazendo vergonha. E Deus manda dizer para algumas pessoas aqui, que você vai mudar. Você não vai mudar talvez de cidade, mas você vai mudar de bairro. Tem pessoas que não vão sair do lugar onde estão, porque Deus vai honrar você onde você está. Tem pessoas que Deus vai honrar onde você está e depois Deus vai fazer a mudança. Cada um Deus vai agir de um jeito. Eu só sei falar uma coisa para os irmãos. Deus tem poder para libertar, para tirar. Eles se curvam diante de Deus. Jesus chegou, acabou a brincadeira, acabou a palhaçada. Podem ter pago aí um trabalho enorme, ter até sacrifício de animais, de sangue, que Deus vai chegar e vai tirar essa legião de demônios. Tem alguém aqui que você está sofrendo aí com uma pessoa que começou a ter ataque de esquizofrenia, que você não sabe mais como lidar. A pessoa era perfeita, começou a dar uns ataques de loucura. Não sei se é seu filho, se é irmã, sabe, se é seu pai, sua mãe, não sei quem é. Se é primo, Deus manda dizer para você, estou chegando com a libertação nessa vida. Não tem nada físico, não tem problema nenhum no cérebro, é espiritual. Não sei se é uma criança, Deus manda dizer para você, quando essa pessoa estiver dormindo, no de repente de Deus, Deus vai tirar todas essas legiões dessa pessoa dormindo. Essa pessoa vai acordar normal, sã, que nem estava esse homem aqui, esse gadareno aqui, que foi liberto por Deus aqui. Que foi lá, se vestiu, estava conversando normal, com consciência, sabe, na sua sanidade. A mesma coisa acontecerá com essa pessoa aí. Toma posse dessa palavra. Deus está mandando você orar o Salmo 91 todo santo dia e aguardar, porque o milagre que Deus vai fazer é algo surpreendente. Porque já foi em médico, não achou nada. Aí tem médico que começa a supor que é isso, supor que é aquilo, e Deus está falando, não entope essa pessoa de medicação, não entope de remédio, porque eu estou entrando com a libertação. Essa legião aí de demônios, essa multidão vai ter que sair. Porque Jesus, quando chega, ele chega para operar o milagre. E não tem demônio que fique na presença do Senhor. Ele não consegue ficar na frente de Jesus. Não consegue. Então, toma posse dessa palavra. Deus hoje está chegando para tirar essas legiões de demônios que estão segurando aquilo que é teu. Vai ter que soltar, vai ter que libertar. Deus está trazendo de volta tudo aquilo que é teu, tudo que você perdeu. E tudo que Satanás está mandando essas legiões de demônios segurarem, vai ter que soltar. Porque agora é com Jesus o negócio. O que você vai ter que fazer agora é ficar em oração, ficar em jejum, confiar em Deus e saber que Deus está trabalhando e que a libertação vai acontecer. Não tem que duvidar, tem que deixar Deus conduzir. Você vai ver que as coisas vão fluir. Você vai perceber que você vai receber ligações. Você vai ver que as coisas vão estar libertas. Tem documentos aqui que Satanás está segurando. Deus está mandando ele hoje sair com a legião de demônios dele, porque vai ter que ser liberado. Você vai receber aí comunicação para ir assinar a documentação, para ir no banco, para fazer um monte de coisas aí que estava tudo travado. Vão ter que largar aquilo que é teu. Que agora Jesus chegou para resolver o negócio. O que você vai fazer agora é exercer a tua fé, confiar em Deus. Você ora o Salmo 91 todo santo dia, que é o Salmo do livramento, e deixa Deus conduzir a sua história. Tem algo sobrenatural para acontecer na sua vida por esses dias, e vocês vão ver o poder de Deus sobre a sua história, porque agora vai ter que sair, agora vai ter que liberar, agora vai ter que fazer, tá? Toma posse dessa palavra. Deus vai libertar aquilo que é seu e colocar tudo aquilo que é teu nas tuas mãos. Você só tem que confiar e exercer sua fé. Irmãos, Deus é fiel. Você está pagando preço, você está na presença de Deus, você vive aquilo que Deus tem para sua história, não tem que temer. Porque eles nos espremem, eles são insistentes,
E por mais insistente que Satanás seja diante da legião de demônios que ele coloca na nossa vida, nós temos que ser mais insistentes ainda do que eles. Por isso que Deus fala, não gosto de covardes. Eu gosto daqueles que são valentes. Daqueles que são, sabe, audaciosos. Porque os demônios ficam insistindo e a gente tem que persistir em oração. Eu já contei o meu testemunho para vocês uma vez. Chegou uma época aqui que era uma atormentação, irmãos. Era algo sobrenatural. Eu caía, eles me empurravam, me jogavam no chão. Eu pegava uma faca, eles batiam na minha mão, a faca voava longe. Corria o risco de eu sofrer um acidente, alguma coisa. Eu não aguentava mais aquilo. Era um levante atrás do outro. Máquina de lavar quebrando, geladeira quebrando, carro quebrando. Eu falei, Senhor, quanto mais fizerem, mais eu vou orar. O Senhor tem que mandar parar, porque eu já não estava aguentando mais. Eu já estava toda roxa, tornozelo dolorido, dos tombos que eu levava, dos acidentes que aconteciam, fora os animais que eles foram matando. Teve uma época que eu perdi 5 cachorrinhos de uma vez. E Deus me avisou que estava chegando um terremoto, que era para eu ficar preparada. Perdi 5 filhotes que eu amava, assim, de uma vez. Mas chegou uma hora que Jesus chegou, deu uma ordem. Deus falou, agora eu vou mandar parar. E mandou parar. E eu fui orando. Mas por que Deus permitiu isso dela? Para eu aprender a orar. Para eu aprender a lidar com o plano espiritual. Porque senão a gente não aprende a se defender nunca. Você fica no ai, meu Deus. Jesus, olha por mim, misericórdia, Senhor. E você não reage. E tudo aquilo que a gente precisa reagir está dentro da palavra de Deus. Efésios 6, do 10 ao 20, eu já cansei de falar para vocês. Não é para ficar lendo isso todo dia, é para praticar. São as armaduras de Deus. Temos que praticar. Quanto mais você ora, mais forte e rico no plano espiritual você se torna. Então ninguém mexe com aquele ali, esse aqui ora. Essa mulher ora, esse homem ora, esse adolescente ora, essa criança ora. Não toca nisso daí não, que é encrenca. Porque é assim que eles fazem, eles afastam da gente. O que Deus fala na palavra? Aparta-te do mal. Diga não para o pecado que os demônios fogem de você. Agora, se você falar, não, tudo bem, vou aceitar. Ai, fulana tá fazendo, eu vou fazer também. Você tá dando legalidade. Aí o demônio vem e toma conta. Tá? Então vamos ter sabedoria. Deus manda dizer para você tudo aquilo que eles estão amarrando na tua vida. A libertação de quem você ama, a cura de quem você ama, documentação, sabe, movimentação, mudança, imóveis, tudo. Deus manda dizer para você. Hoje essa legião de demônios, são 6.000 demônios, vão ter que sair da sua vida, da sua história, e vão ter que largar aquilo que é teu. Porque por esses dias você vai começar a receber notícias, notificações daquilo que Deus já está fazendo. Porque Deus vai colocar na tua mão aquilo que te pertence. Toma posse dessa palavra. Não tenha medo dos demônios, mas se previna diante da santificação e da obediência de Deus. Oração e jejum. Tá? Não abra brecha, porque aí eles entram e dominam você, que nem fez com esse homem lá de Gadareno. Agora, o que você tem que fazer é ficar em santificação e não ter medo deles, sabendo que eles têm medo do Deus que você serve. Então, aí você sossega. Aí você acalma, tá? Barulho em casa, vulto, sabe, vozes que você está ouvindo, toma posse da tua vitória, que hoje em dia, a partir de hoje, durante todos esses dias, Deus não vai permitir que isso aconteça mais, porque essas legiões todas aí que estão te assustando, te atormentando, tirando a tua paz, vai ter que sair da sua história, tá? Toma posse dessa palavra. E descansa no Senhor, porque Deus é poderoso, irmãos. Quando você descobre o poder do Deus que você serve, você não tem medo de nada. Você não se apavora com nada, porque você sabe que Deus está no controle de tudo, tá? Agora está chegando um período aí de restituição e um período de paz, porque esse bando de demônio desocupado vai ter que sair da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.